Quando eu era menor, eu achava engraçado o meu avô que falava: "Ah, eu vou no barbeiro", que ele tinha tão pouco cabelo. Eu falei: "Pô, vô, como é que você vai no barbeiro, né? Vai cortar, tem tão pouco cabelo?" Aí eu descobri que o gene da calvície se transmite pelo avô, pela parte da mãe, né? Aí eu não achei tão engraçado mais, mas eu acho que vai demorar um pouco até eu abandonar o barbeiro, eu espero, né? Eu comecei a ir nesse lugar porque eles serviam café, chopp e tudo mais quando eu estava lá. E claro, também porque eles cortam bem, senão eu não voltaria lá. Mas eu era muito bem tratado quando eu ia lá. E tinha esse cara também, que eu até fiz um vídeo com ele, que ele fala francês, inglês, português e alguns dialetos africanos. E assim, muito legal. Eu fiz um vídeo com ele até que gerou uma repercussão muito bacana entre os amigos dele e dos parentes dele lá na África. Então eu acho que essa interação que você pode conseguir através das mídias sociais, eu acho muito interessante. Fala por que você fala français? Pourquoi que tu parles le français? Oui, j'ai travaillé à la compagnie Air France pendant 15 ans et là, on est obligé de parler en français. Donc, je garde, ça fait 13 ans que je ne parle plus, mais quand même, j'ai un peu de vocabulaire. Je me débrouille quand même. Et je pense que tu aimes la langue française. Hein? Ah, bien sûr. Quand je travaille avec une culture, on a appris beaucoup de choses. On apprend à aimer les pays, les gens. Donc, c'est ça. Et tu as travaillé en France où? Non, j'ai travaillé ici au Brésil à la compagnie d'aviation Air France. Mais je suis allé déjà à Air France pendant 5 fois. Ah oui. Alors, tu travailles avec l'avion? Oui, non, j'étais directeur de personnel ici au Brésil. Aujourd'hui, j'ai un bureau de comptabilité. Ah oui. Ah bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Paulo aussi. Oui, on a le même nom, le même prénom. Oui. Merci beaucoup, mon ami. Okay, so tell me a little bit about yourself. What do you do and do you speak English? Tell me a little bit about yourself. Hi, my name is Luis. A few things are very interesting in Chicago. One of them is the blues. The blues in Chicago is like samba in Rio. So I had an opportunity to see the Buddy Guy playing. Buddy Guy. Wow, that's a great guitar player. I love Buddy Guy. Yeah. Once also, Is he from Chicago? to tell you the truth, I don't know. But when I was in the show, I didn't know that it was Buddy Guy. Alors, je suis ici aussi avec mon ami Serge. De l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, C'est différent. Un grand jour que là où le salon que je travaille a complété une année et nous sommes vraiment heureux. Tout le monde est en mouvement. Et on travaille, ça bouge, on boit. Donc c'est parfait quoi, c'est parfait. Alors, merci beaucoup Serge. Okay. Merci beaucoup. Merci.